Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá! Para fazer fluir incessantemente a saúde, a harmonia e a riqueza de Deus em seu lar, está entrando no ar mais um programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Hoje o preletor Antônio Shotaro Ishida Oshima nos ensina como fazer com que o nosso lar siga o caminho da saúde. A mente dos pais, a mente da mamãe, do pai, reflete diretamente na saúde e também na educação dos filhos. No quadro Sou Feliz, Vera Lúcia de Almeida conta quais práticas da Seichonoye fizeram com que seu pai simplesmente deixasse de beber. E a partir do momento desse dia que eu pedi perdão, que eu agradeci meu pai do fundo do coração, as coisas mudaram. Fique conosco e arremesse a si mesmo a uma outra compreensão das coisas, onde você vai ver tudo com clareza e mais esperança. Para você que nasceu para ser feliz, para você que nasceu para viver bem, para você que nasceu para o sucesso, olha o que a Seichonoye do Brasil lançou para você. Livro Princípio Básico da Felicidade. E logo aqui no prefácio, olha só. A felicidade não é algo que conseguimos por meio de nossas intenções humanas, mas sim bênçãos que recebemos de Deus. Bênçãos que recebemos de Deus. E como nós vamos conseguir isso? Por mais que alguém acumule bens materiais, se a sua alma carece de nobreza, só conseguirá extrair de sua riqueza coisas de natureza impura. Então, dica do programa da Seichonoye para você que já é feliz, mas pode ser mais feliz, pode ter mais sucesso. Livro Princípio Básico da Felicidade. Como ter esse livro em casa? www.sni.org.br/livraria virtual. Ou então ainda pelo telefone grátis, pelo fixo 0800 770 2600. Se for do celular, 0 operadora 11 5074 4180. Então, princípio básico da felicidade para você. Muito obrigado. Vera Lúcia de Almeida alcançou o estado interior de perdão a papai e a mamãe através de práticas ensinadas pela Seichonoye. O resultado disso foi a volta da harmonia em casa e algo extraordinário. Seu pai abandonou o alcoolismo. Acompanhe agora o quadro Sou Feliz. Gostaria de falar sobre a importância de nós estarmos participando na Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye, aqui em Biúna. Quero falar sobre a importância do perdão. Eu apliquei o perdão na minha vida, lá em casa teve o Dia do Perdão, e eu participo da Seichonoye desde 1973, e sempre me falavam, você tem que perdoar papai e mamãe, você tem que pedir perdão para papai e mamãe, mas era tão difícil e eu não conseguia fazer isso. Até que um dia eu tomei a decisão e teve o Dia do Perdão na minha casa. Eu pedi perdão para o meu pai, de joelho, meu pai que era uma pessoa que bebia,
uma pessoa que a gente vivia sempre em desarmonia dentro de casa. E a partir do momento desse dia que eu pedi perdão, que eu agradeci meu pai do fundo do coração, as coisas mudaram. Meu pai deixou de beber, nunca mais houve aquela desarmonia. Hoje em dia eu tenho uma família maravilhosa, nós falamos a mesma linguagem, nos entendemos assim só de olhar, onde todo mundo se abraça, todo mundo se reverencia. Posso dizer que é um lar Seichonoye. Portanto, vale a pena a gente colocar em prática os ensinamentos da Seichonoye, agradecendo, reverenciando, vendo todos como os filhos de Deus. É isso que eu gostaria de passar. Eu gostaria que todo mundo sentisse a mesma emoção que eu sinto quando estou aqui em Ibiúna. Muito obrigada. O espaço entre a sala e a cozinha muitas vezes torna-se a distância entre dois mundos diferentes, o do pai e o da mãe, ou dos pais e o dos filhos. Adeus trincheiras no quarto, som da TV alta usado como arma de defesa e medo no olhar das crianças a cada discussão. Vamos construir a partir de agora o lar que segue o caminho da saúde. Acompanhando a palestra agora do preletor Antônio Shotaro Ishida Oshima. Olá, meus amigos, minhas amigas que assistem hoje o programa da Seichonoye, muito obrigado. Hoje vamos estar falando sobre o livro Namoro, Casamento e Maternidade, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Estaremos falando sobre o tema Lar que segue o caminho da saúde. É um tema bastante interessante, onde o mestre diz o seguinte: penso que quando a pessoa desconhece o princípio de que a mente exerce influência sobre o corpo, emite vibração de preocupação ao desejar melhorar a saúde do filho e acaba tornando-o fisicamente doentio. Então, é preciso que, antes de tudo, você acredite, pense e veja que seu filho é saudável. Este é o ensinamento da Seichonoye. Tanto a sua vida se tornará exatamente aquilo que você acredita, mas também, então, tudo reflete na vida também da sua família, dos seus filhos. Então, você, mamãe, você, papai, se você, porventura, tem preocupações com a saúde dos seus filhos, com a sua própria saúde, então você deve aplicar este ensinamento da Seichonoye, mentalizando que seu filho é saudável. Acredite e veja realmente que seu filho é saudável, porque ele é filho de Deus perfeito. E assim então será de acordo com a força do seu pensamento. O próprio mestre, fundador da Seichonoye, professor Masaharu Taniguchi, ele até iniciar a prática da Seichonoye na sua vida, ele sempre se preocupava com a sua filha, porque ela era uma criança muito fraca. E então, tanto o professor como a sua esposa, a professora Teruko, viviam sempre preocupados com a saúde da sua filha. Ele até conta que na fase da gestação da sua filha, eles penduraram uma imagem da Santa Clara e, após o bebê nascer, eles verificaram que o bebê possuía o rosto idêntico ao da Santa Clara. E dessa maneira, então, ele teve a certeza de que realmente as coisas se manifestam de acordo com o pensamento dos pais. Mas o professor Masaharu Taniguchi, ele estudou muitos livros da medicina também, e ele se preocupava muito com a saúde da sua filha,
pensando assim, será que ela, como ela é muito fraca, ela não poderá contrair algum tipo de doença? Então existia uma preocupação muito grande durante essa fase do crescimento da filha. E assim, a filha vivia sempre fraca, sempre doente. Mas quando ele, embora ele como fundador da Seicho-no-ie, ele, à medida que ele ia conhecendo, compreendendo esse ensinamento da Seicho-no-ie, ele passou a aplicar esse ensinamento também na sua própria vida, de que a sua filha era filha de Deus perfeita e maravilhosa. Por isso que não havia com que ele se preocupar. E dessa maneira, então, eles reduziram a quantidade de medicamentos também para o tratamento da sua filha, que tinha uma saúde muito frágil. E também controlava muito também a alimentação da sua filha. E, no entanto, no momento que ele conheceu o ensinamento, conheceu melhor, quando passou a praticar esse ensinamento que ele próprio pregava, então ele viu as coisas mudarem na sua vida também. E assim, então, a sua filha, a professora a professora Emiko, se tornou uma criança realmente saudável e, a partir de então, passou a comer de tudo e nunca mais teve problema de saúde. Então, dessa maneira, a mente dos pais, a mente da mamãe, do pai, reflete diretamente na saúde e também na educação dos filhos. E assim, então, o mestre Masaru Taniguchi escreve aqui a mentalização que nós devemos fazer em relação aos nossos filhos. Dessa maneira, Deus está criando o meu filho ou minha filha, né? Portanto, ela pode comer de tudo que não lhe fará mal algum. Porque tem muitos pais que se preocupam com a alimentação dos filhos. Não, meu filho não pode comer isto ou não pode comer aquilo. Ah, meu filho, não coma isto, que isso pode fazer mal a você. E assim vai incutindo na mente da criança a ideia de que a alimentação, uma determinada alimentação pode fazer mal para ela. Mas, na realidade, não há alimento que faça mal à saúde das pessoas ou das crianças, mas sim é a nossa mente que acredita que aquele alimento poderá fazer mal, que acabará provocando uma determinada doença, ou acabará, então, projetando uma determinada situação de saúde ou de doença na vida daquela pessoa ou daquela criança. Por isso, meus amigos, minhas amigas, para ter filhos saudáveis, os pais não devem aprisioná-los mentalmente com ideia de preocupação e temores, né? O mais importante é acreditar, pensar e ver, meu filho só pode ser saudável, né? Meu filho só pode ser saudável. Existem crianças que ficam resfriadas com muita facilidade. Por que será que isso acontece? Isso acontece porque seus pais vivem sempre preocupados com a possibilidade de contraírem resfriado. Por exemplo, se na hora de vestir pijamas, a criança começa a brincar, despida, o que os pais dizem para a criança? Filho, se ficar assim pelado, vai pegar resfriado. E o que a criança ouve repentinamente, quando está entretida em algo, penetra fundo no subconsciente, tal qual sugestão recebida em estado hipnótico. E isso se concretiza. Se os pais ficarem constantemente sugestionando as crianças com palavras negativas, tais como vai pegar resfriado, se não agasalhar melhor, ou vai ficar resfriado se tomar vento frio, elas acreditarão nisso e então contrairão resfriado com facilidade. Então, realmente, na vida acontece exatamente aquilo que a pessoa acredita. Nós somos aquilo que nós acreditamos ser. Então, realmente, na vida acontece exatamente aquilo que a pessoa acredita. Então, dessa maneira,
Se a sugestão dessa ideia doentia penetrar no subconsciente, então será gravada no disco da mente. E mesmo quando adulto, o filho ficará resfriado ao se expor a um vento frio. E o vento frio desempenhará o quê? Uma função semelhante à da agulha do tocadisco. Enquanto a ideia de resfriado implantada na infância será como o suco imprimido no disco. Então, quando a agulha entra em contato com o suco, reproduz o som gravado. De modo similar, quando a pessoa entra em contato com o vento frio, concretiza-se o resfriado. Portanto, se os pais desejam que o filho não fique resfriado, devem acreditar: meu filho é filho de Deus e jamais contrai resfriado. Então vamos acreditar, né? Vamos afirmar esta frase: meu filho é filho de Deus e jamais contrai resfriado. E se por acaso o filho ficar resfriado, o que nós devemos fazer? Né? Devemos falar o seguinte: um menino forte como você não se resfria. Né? Um menino forte como você não se resfria. Então na Seitonê nós usamos sempre as palavras positivas. Geralmente os filhos acreditam nos pais. Né? Geralmente os filhos acreditam nos pais. Por isso, se bradarem desta forma, ele acreditará que não pega resfriado. E acreditando, isso se tornará real. Se a criança espirrar, por exemplo, então em vez de dizer pegou resfriado, normalmente é assim que as pessoas falam. Né? Se alguém espirrar, então deseja saúde e, nossa, você está pegando resfriado. Ou então, nossa, acho que eu estou resfriado. Mas em vez de pensar dessa maneira, você pensa assim, quando você espirrar, você pensa assim, que você acabou de expulsar o resfriado através daquele espirro. Né? Então, questão de atitude mental. Se você mudar o pensamento, então as coisas concretizarão da maneira como você pensou. Mas os pais gostam de falar aos outros que seus filhos têm organismo fraco e fazem isso diante das próprias crianças. Então existem muitos pais que, sem perceber a importância dessa força do pensamento dos pais, então comentam com seus amigos, as mães com as suas amigas: ah, minha filha, meu filho é muito fraco, qualquer coisa ele fica doente, fica com dor de barriga, e assim comenta com os amigos. Isso não é nada bom. Pelo contrário, a partir de hoje, você procure utilizar as palavras positivas, palavras boas, em relação a seus filhos. Elimine da sua mente este pensamento de que seu filho é um filho fraco ou a filha é uma filha fraca. Mas sim, eles são filhos de Deus perfeitos e maravilhosos. Por isso, eles não são fracos, são fortes e saudáveis. Então procure sempre ver no seu filho um filho forte, saudável. Procure realmente afirmar com toda a convicção de que seu filho é filho de Deus perfeito e por isso é saudável. Dessa maneira, então, de acordo com o seu pensamento, de acordo com o que você acreditar, então transformará também a saúde do seu filho ou da sua filha. Isso na Seitonê nós denominamos de ver a imagem verdadeira do seu filho ou da sua filha. Ver a imagem verdadeira de outra pessoa. Ou seja, como na Seitonê nós aprendemos também que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando falamos em Deus, nós lembramos de amor, de saúde, de alegria, de prosperidade, de felicidade. E assim, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não há dúvida de que nós somos pessoas felizes, saudáveis aqui e agora. Somos pessoas prósperas e felizes. Então, essa imagem verdadeira de um filho de Deus perfeito e maravilhoso é que os pais devem visualizar nos seus próprios filhos. A mamãe deve visualizar isso no seu filho, visualizar também no marido maravilhoso, assim como o marido visualizar
a esposa maravilhosa vendo a filha de Deus perfeita, a esposa como a esposa vendo o filho de Deus perfeito no seu marido. Assim por diante, colocando em prática este ensinamento no seu dia a dia, visualizando sempre um filho saudável, marido saudável, a esposa saudável, familiares saudáveis, então com certeza vocês terão cada vez mais essa saúde maravilhosa na sua família. Então, dessa maneira, então, evitem fazer comentário com seus amigos, suas amigas, e muitas vezes, às vezes, fazem comentário até na frente dos próprios filhos. Ah, minha filha, meu filho é muito fraco, ou ele não é muito inteligente, não vai muito bem na escola. Esses comentários não são comentários construtivos. Acaba o filho ou filha que estiver ouvindo isso, com certeza vai gravar no seu subconsciente, e quando estiver lá na escola, por exemplo, fazendo uma prova, ah, mamãe disse que eu não sou inteligente, papai disse que eu não sou inteligente, e vem esse pensamento na mente da criança, então a criança acaba até perdendo a vontade de estudar. E dessa maneira acontece também com a saúde. Não, papai, mamãe disse que eu sou muito fraco, sou doentio, estou com dor de cabeça, acho que estou resfriado, não sei o que eu tenho, mas não estou passando bem. E assim então a criança começa o quê? A alimentar somente pensamentos negativos, pensamentos de doença, de fraqueza. E na realidade, isto não é uma coisa verdadeira, porque como filhos de Deus são perfeitos e maravilhosos. Então basta que nós passemos daqui para frente, utilizar palavras positivas, vendo no filho um filho saudável, um filho de Deus perfeito, e com certeza então você obterá cada vez mais uma família próspera, saudável e feliz. Para terminar, então gostaria de fazer juntamente com vocês uma oração. É a oração para abençoar os filhos. Esta oração está nesse pequeno folhetinho, mas que realmente surge um grande resultado quando você fizer a oração que consta neste folheto. Então gostaria que todos acompanhassem essa oração. Aliás, as pessoas que estão aí nos acompanhando desejarem receber também as revistas da Seitonê, aquelas pessoas que estão assistindo hoje pela primeira vez o programa da Seitonê, ligue agora para 0800 770 2600 e receba na sua casa, no endereço, uma das revistas da Seitonê. Vamos fazer então esta oração. Meu filho, eu te abençoo. Meu filho, tu és filho de Deus, tu és capaz, tu és forte, tu és inteligente, tu és bondoso, tu consegues tudo, pois a vida de Deus está dentro de ti. Meu filho, eu te vejo com os olhos de Deus, eu te amo com o amor de Deus, e eu te abençoo com a bênção de Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, filho. Tu és a luz da nossa vida, tu és a alegria do nosso lar. Tu és uma grande dádiva que recebemos de Deus. Tu serás um grande homem, tu terás um futuro brilhante, tu serás um futuro dirigente do Brasil, pois nasceste abençoado por Deus e estás crescendo abençoado por nós. Obrigado, filho, obrigado, obrigado, muito obrigado. E assim então você poderá estar fazendo esta oração quando o seu filho ou a filha estiver dormindo, na cabeceira da cama, você poderá estar fazendo esta oração, visualizando um Filho de Deus perfeito e maravilhoso. E também, ou em qualquer momento, quando você tiver um tempinho, faça essa oração e visualize somente um filho saudável, maravilhoso, estudioso, que realmente ele é, porque ele é Filho de Deus perfeito. Que Deus abençoe a todos, abençoe a você, seus filhos, seu marido, enfim, todos os seus familiares. Muito obrigado, muito obrigado. O livro Nova Visão do Casamento traz uma série de dicas para que o relacionamento do casal se torne cada vez mais harmonioso. Através dessa leitura, você descobre o verdadeiro significado da união espiritual entre os cônjuges e assim ter uma união conjugal mais feliz e plena em todos os sentidos. Para adquirir essa obra de conteúdo inestimável, ligue para 0800 770 2600 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual.
Você também pode obter o livro Nova Visão do Casamento dirigindo-se até uma sede da Seichonoye mais próxima. Ligue 0800 770 2600 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Depois dessas dicas maravilhosas de como estabelecer a harmonia e a saúde dentro de casa, vamos ao nosso momento de reflexão. Deus não criou pessoa inútil, não criou pessoa sem valor. Só o fato de você ter nascido neste mundo já é prova de que você tem grande valor. Muito obrigado. Dinamize sua capacidade. Sem esperança, chão vira tropeço, parede de quarto vira jaula, sonho vira ilusão, viu, gente? Então, para encher sua vida da esperança verdadeira, aquela nascida de Deus, é que esteve no ar mais um programa Seichonoye, um modo feliz de viver. E rezar, estamos finalizando nosso programa e vem aí o nosso momento de oração. Mas o importante é saber que rezar não é pôr-se em outro estado, distante das inquietudes considerada normal, não. Rezar é voltar ao estado do qual nunca devíamos sair, o de comunhão com Deus. Então vamos juntos ao nosso momento de oração, agradecendo de coração a sua companhia. Muito obrigada. Oração para eliminar males e temores. Negue totalmente a existência do mal. Negue a ideia de que o mal possui força. Não fique de braços cruzados pensando vagamente que os males não existem. Mentalize firmemente como segue. O mal não possui força, porque não existe originariamente. Não temo que não existe. Apenas acredito na existência do bem. Diante do bem, o mal desaparece sozinho. Estou com Deus. Por isso, somem todos os temores, rancores e complexos. Nada mais tenho a temer. Eu amo todas as pessoas, inclusive fulano. O amor não tem opositor. Diante do amor não existe inimigo. Todos se tornam amigos. Muito obrigado.